Rampas. A rampa é um plano inclinado usado para a circulação. Então, nós temos dois tipos, na verdade, três tipos de circulação vertical. As escadas, que a gente viu na aula passada, as rampas, que nós vamos ver hoje, e os elevadores, né? Que são equipamentos eletromecânicos que servem para circulação vertical. Só que os elevadores não é competência do técnico de edificações, né? Já é a parte de mecânica. Nem competência do engenheiro civil. O elevador é do engenheiro mecânico. Então, na obra, quando a gente tem um elevador, a gente tem que ter um engenheiro mecânico responsável por esse equipamento a ser instalado lá, né? Não é nem o engenheiro civil que é responsável por isso. O que é que fala o Código de Obras de Aracaju sobre rampas? A declividade máxima das rampas destinadas à circulação vertical de pessoas será de 15%. Ou, no caso de hospitais e escolas, esse limite será de 12%. Então, aí é a declividade da rampa, 15% para circulação vertical e 12% no caso de hospitais e escolas. Quando de uso de rampas em residências e lugares coletivos, nunca deve se ultrapassar 12% da inclinação. Então, para residências, né, que é a maior parte dos projetos do Técnico de Edificações, então, se vocês forem projetar uma rampa, ela nunca deve ultrapassar 12% de inclinação. A declividade das rampas destinadas a acesso a automóveis, às garagens de casas, será de 25% no máximo. Tá? E o Código de Obras de Lagarto, o que é que fala sobre rampas? Então, no Código de Obras de Lagarto tem essa tabela aí, o anexo 5, que é o dimensionamento de rampas. Vocês têm, na primeira coluna, a declividade, na segunda coluna, número máximo de segmento de rampas. O que é o segmento? São os lances, tipo lance de escada, né? No caso de rampa, você tem um lance de rampa inclinada, tem um patamar horizontal, depois tem outro lance inclinado. Então, essa tabela mostra aí que rampas até 8,3% não tem limites de número máximo de segmentos de rampa. Já rampas de 8,3% a 10%, o número máximo de segmento da rampa, né, de lances, é 2 lances. E rampas de 10% a 12,5%, o número máximo de lances é um lance. Tá? Aí tem na terceira coluna, projeção horizontal máxima para os segmentos de rampas. Então, o que é isso? É a projeção no plano dessa linha inclinada, né, desse plano inclinado da rampa. Então, para uma rampa entre 10% e 12,5%, a projeção horizontal máxima de cada lance é 60 centímetros. Está bem pequenininho, né? Então, para inclinações entre 8,3% e 10%, 1,5 m. E assim vai crescendo a projeção de cada lance em função da diminuição da declividade, tá? Então, quanto menos declividade, o código, né, de obras do lagarto, no caso, ele é mais flexível quanto ao comprimento do lance da rampa. Depois vem a última coluna, que é a altura máxima para o desnível de cada lance de rampa. Então, aqui, também da mesma forma, começa com uma declividade, uma altura pequena, que é 7,5 centímetros, aí vai crescendo, né, em função da diminuição da declividade. 15 centímetros, e o máximo aqui é 75 centímetros. Então, segundo o Código de Obras de Lagarto, o desnível máximo para cada lance de rampa não pode passar de 75 centímetros. Tá? E o que fala a BNT NBR 9050 de 2020? Essa norma ela é atual, né, foi revisada esse ano, né? É a norma de acessibilidade, que eu falei lá na aula de escadas. Também ela cita as rampas. Então, o que é que fala sobre rampas? São consideradas rampas as superfícies de piso com declividade igual ou superior a 5%. Então, se você tiver pisos com declividade menor que 5%, não é uma rampa, é apenas um piso inclinado, né?
Às vezes você tem uma área externa com piso inclinado para dar o caimento para a água da chuva, né, de 1%, 2%. Isso aí não é rampa. Só passa a ser rampa igual ou superior a 5%, tá? E como é que a gente dimensiona as rampas de acordo com a NBR 9050? Para garantir que uma rampa seja acessível, são definidos os limites máximos de inclinação, os desníveis a serem vencidos e o número máximo de segmentos. Então, a inclinação das rampas, conforme a figura 70, que eu vou mostrar depois, deve ser calculada conforme a seguinte equação. I, que é a declividade, é igual a H, que é a altura do lance da rampa, vezes 100 dividido por C, que é o comprimento da rampa. Aqui tem embaixo o que é cada item aqui da fórmula. É só dividir a altura a ser vencida por aquela rampa pelo comprimento e multiplicar por 100. Aí você tem a declividade, né, da rampa. Aí está a figura 70, citada lá no texto anterior. Aqui uma rampa de quantos lances? Aí tem o primeiro lance, depois tem um patamar, o segundo lance, um segundo patamar, um terceiro lance, um quarto patamar, um quarto lance e o último patamar, tá vendo? Aqui em vista e aqui em cima em planta, na vista superior. Então aqui você tem a subida da rampa, né, por aqui, e chega nesse lado aqui. As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na tabela 4. Para a inclinação entre 6,25% e 8,33%, é recomendado criar áreas de descanso nos patamares, a cada 50 metros de percurso. Então, para essa declividade aí, que é essa última linha aqui da tabela 4, então a cada 50 metros de percurso tem que ter um patamar, né? E o que é que diz essa tabela 4? A gente tem, na primeira coluna, desníveis máximos de cada segmento de rampa. Então, o que é isso? É a altura de cada lance de rampa. Então, você vê que começa com um desnível alto, né, uma altura alta, para uma declividade baixa. É isso? Uma declividade de 5%, que é a partir de onde começa a ser rampa. Então, para 5%, eu posso ter 1,5 m. Aí, aqui, número máximo de segmentos de rampa, sem limite. Então, não tem limite para o número de lances, no caso de uma rampa de 5% de declividade. Aí depois tem desnível máximo de 1 m, se a declividade for entre 5% e 6,25%. Tá? E o número de lances é qualquer número de lances, sem limite. Aqui, 0,80 metros, ou seja, 80 centímetros, quando a declividade for entre 6,25% e 8,33%. E o número máximo de segmento de rampa são 15 lances de rampa, né, possíveis para essa declividade. Tá? Em reformas, quando esgotadas as possibilidades de soluções que atendam integralmente a tabela 4, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33% até 12,5%, conforme tabela 5. Então, o que quer dizer essa parte aqui desse parágrafo? É o seguinte, às vezes, numa reforma, você não tem como colocar esses limites aqui dessa tabela 4, porque a reforma tem a área definida já, tem os ambientes já definidos. Então, fica mais complicado você colocar uma rampa numa casa já existente do que num projeto. Né? No projeto você pode deslocar os compartimentos, as paredes, né? Já na reforma, você não vai querer demolir coisas que não precisa, ou às vezes não tem espaço para colocar mesmo, né? Que a obra é pequena, é limitada, então ele abre mais, né? A norma abre mais, a declividade vai até 12,5%. Você vê que nessa primeira tabela vai só até 8,33%. É como se criasse mais duas linhas, né? Aqui na tabela anterior. Então, você tem a primeira linha aqui, quando o desnível máximo de 20 centímetros, para a declividade entre 8,33% e 10%, número máximo de segmentos de rampa, 4 segmentos de rampa, e um desnível máximo de 7,5 centímetros, para a declividade entre 10% e 12,5%.
número máximo de segmento de rampa 1, um lance de rampa só, para essa declividade aqui, tá bom? Então, aqui é uma abertura na norma para reformas, quando for reformas, e não tiver como aplicar os limites lá da tabela 4. Aí a gente vem aqui para a tabela 5. Para rampas em curva, a inclinação máxima admissível é de 8,33% e o raio mínimo de 3 metros, medido no perímetro interno da curva. Então, você tem que ter uma curva com raio de 3 metros, tá? Indo até o eixo da rampa, né? E do centro da rampa até o eixo, é um mínimo de 3 metros, e a declividade não pode passar de 8,33%, quando for uma rampa curva. A inclinação transversal não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. O que é uma inclinação transversal? Então, vou voltar aqui o desenho, só para vocês verem. Aqui, nesse desenho aqui, você tem uma vista mostrando a declividade longitudinal da rampa, né? No comprimento da rampa. A declividade transversal é a declividade aqui na largura. É quando você tem um desnível na largura do piso da rampa. Então, a norma diz que se houver uma declividade transversal, né, na largura da rampa, essa declividade não pode passar de 2% se essa rampa for interna à construção e 3% se for rampas externas à construção. A largura das rampas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, tá? Então, a largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,5 m. Isso aqui é recomendável, sendo no mínimo que não pode passar de 1,20 m. Ou seja, esse 1,20 m é o mínimo do mínimo, né? Então, é recomendado 1,5 m, mas se não for possível 1,5 m, você pode chegar até 1,20 m, no mínimo. Toda rampa deve possuir corrimão de 2 alturas em cada lado. Então, aqui nesse desenho abaixo, na figura 72, você tem um corrimãozinho a 70 centímetros e tem um corrimão mais alto a 92 centímetros. Por que isso? Por causa dos cadeirantes, né? Os cadeirantes eles estão na altura menor e eles vão se apoiar aqui nesse corrimão mais baixo. Aqui um desenho mostrando o corrimão. Aqui você tem uma parte mais baixa, aqui a 70 centímetros, e uma parte mais alta a 92 centímetros, aqui, tá? Aí tem essa parte curva do final do corrimão, né? Para evitar acidentes, tá? Tem aqui o guia de balizamento, que é esse anteparo no rodapé da rampa, para evitar quedas, e que a cadeira, né, do cadeirante, ela tem esse limite aqui ao topar aqui na lateral, né, desse balizamento lateral da rampa, tá? Um piso de alerta ao entrar na rampa e ao sair da rampa para deficientes visuais, tá? É importante também. Em edificações existentes, quando a construção de rampas nas larguras indicadas ou a adaptação de largura das rampas for impraticável, ou seja, quando não for possível aquele 1,20 m, né, as rampas podem ser executadas com largura de 90 centímetros ou com segmentos de no máximo 4 metros de comprimento, medidos na sua projeção horizontal, desde que respeitadas as tabelas 4 e 5, tá? Então, a norma tem uma abertura aí para reformas, né, edificações existentes. Então, às vezes é impossível você colocar uma rampa de 1,20 m, que é o mínimo do mínimo, né? Mas ela tem um mínimo ainda um pouco menor, de 90 centímetros, né? Uma brecha aí para reformas, quando foi impossível colocar aquele valor lá. Mas tem que atender aqueles limites de declividade, né? Em termos de desnível, em termos de comprimento de lance, e o máximo do comprimento, no caso aqui é 4 metros. Quando não houver paredes laterais, as rampas devem incorporar elementos de segurança, como guarda-corpo e corrimãos, guias de balizamento com altura mínima de 5 centímetros instalados ou construídos nos limites da largura da rampa, conforme figura 72.
que é essa aqui, tá? Eu só não botei o número da figura, mas... Ou é essa aqui de trás? Essa aqui é. Então, tem o guia de balizamento aqui embaixo, corrimãos nas alturas de 70 centímetros e 92 centímetros. Aqui mostra também o guia de balizamento e dois corrimãos em alturas diferentes, né? Uma 70, outra 92. A projeção dos corrimãos pode incidir dentro da largura mínima admissível da rampa, em até 10 centímetros de cada lado, exceto nos casos especiais de edificações existentes com largura de rampa de 90 centímetros. O que quer dizer aqui é que você pode considerar esses 10 centímetros dentro do 1,20 m, dentro desse 1,20 m aqui, da largura mínima da mínima, né? Aqui. Então, eu posso fazer uma rampa, considerando o corrimão, incluso no 1,20 m. Então, a largura útil será 1 m, né? No caso, eu colocando 1,20 m, 10 para um lado, 10 para o outro, vai sobrar 1 m. Mas, a norma diz aqui, que se você já reduzir para 90 centímetros, que foi uma exceção feita para edificações existentes, você não pode colocar esses 10 centímetros de cada lado dentro dos 90, porque senão você vai ficar só com 70, né? Você tem 90, 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro, só vai sobrar de largura útil 70 centímetros. Então, quando a largura for 90, você não pode incluir os 10 centímetros do corrimão. Então, seria 90 de largura útil, mais 10 de corrimão de um lado e 10 de corrimão do outro lado. Ficaria 1,10, tá? No caso de edificações existentes. Beleza? Os patamares do início e no término das rampas devem ter dimensão longitudinal mínima de 1,20. Então, aqui, ó, esse patamar inicial e final tem que ter uma largura não, um comprimento, né, mínimo de 1,20. Pode ser maior, mas não pode ficar menos que 1,20. Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares intermediários com dimensão longitudinal mínima de 1,20 também. Então, eu tenho 1,20 no patamar antes de começar a rampa, aí tem o lance da rampa, depois tem 1,20 no patamar intermediário, tem o segundo lance da rampa, e tem 1,20 no final do último lance da rampa também, tá? Os patamares situados em mudança de direção devem ter dimensões iguais à largura da rampa. Então, no caso, se tiver uma rampa em L, esse patamar da rampa em L, e se por acaso a rampa tiver 1,5 m, ele vai ter também 1,5 m, tá? De comprimento. Tá? Vai ser 1,5 m por 1,5 m. Não 1,20 só. Tá? Então, aqui, mudança de direção, o patamar tem que ter a largura da rampa, pelo menos a largura da rampa. Quando houver porta nos patamares, sua área de varredura não pode interferir na dimensão mínima do patamar, igual lá nas escadas, né? O que é a área de varredura da porta? É por onde a porta abre, né? A folha da porta passa, então essa área onde a folha da porta passa não deve ser inclusa na área do patamar, nas dimensões mínimas do patamar. Então você tem que ter a área de varredura da porta mais a largura mínima do patamar. A inclinação transversal dos patamares não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. A mesma coisa da inclinação transversal do lance das rampas, né? Então, também nos patamares, essa declividade não pode ser maior que 2 para rampas internas e 3% rampas externas. Coloquei aqui algumas fotos de algumas rampas em algumas obras. Aqui eu tenho uma rampa, ó. Uma rampa vai nessa direção, tem um patamar e sobe aqui em outra direção. Tem aqui um guarda-corpo de vidro, né? Aqui é a rampa curva, né? Vem na direção, né, que sobe até o outro pavimento, tá? Aqui é uma rampa parecida com aquela primeira, mas não tem guarda-corpo desse outro lado, ó. Tá vendo? Só tem guarda-corpo de um lado.
Aqui uma rampa de acordo com a NBR 9050. Você tem corrimão em duas alturas. Um corrimão a 70 centímetros e um corrimão a 90 centímetros. Só faltou a guia de balizamento aqui embaixo, né? Faltou colocar uma guia de balizamento, né? Então, só peca, no caso aqui embaixo, que não tem a guia de balizamento. Se for para ser uma rampa acessível. Aqui, essa aqui já tem a guia de balizamento, tá vendo aqui embaixo, ó? Então você vê que o guarda-corpo, ele está apoiado, o balaúste do guarda-corpo, está apoiado aqui na guia de balizamento, de um lado e do outro. O construtor já aproveitou, fez a guia de balizamento como apoio para os balaústres. E aí eu tenho corrimão em duas alturas, um corrimão na altura de 70